Então nós fizemos um projeto piloto, e aí eu resolvi, né, orando e pensando em alguns temas para a gente estudar. Então eu escolhi 5 temas que eu chamei de expressões da religiosidade. Ontem nós falamos sobre o ativismo, hoje nós vamos falar sobre avivamento, quinta-feira que vem emocionalismo, sexta-feira que vem sobre poder, e o último desse ano, né, depois a gente vai se reprogramar, ver o que a gente vai fazer, luta espiritual. Então são temas que a gente está acostumado a ouvir, mas a gente muitas vezes não sabe definir. E sabe que sem definição de uma coisa, você pode pensar que sabe, mas não sabe que não sabe, né? Então é muito importante a gente definir essas questões aqui. Então hoje nós vamos falar sobre avivamento. Semana que vem, então, aqueles que estiverem confortáveis, tiver condições, esteja conosco aqui. Eu quero que os irmãos abram aí, por gentileza, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versos 3 ao verso 9. Aqueles que me acompanham, tudo bem? Deus abençoe. Aqueles que me acompanham sabem que eu insisto que pregação é você pegar um texto e fazer a leitura dele. Você vai explicando, né? Você tem uma unidade, a gente chama de unidade exegética. Só que como a gente está trabalhando com expressões da religiosidade, então eu não estou fazendo uma exposição do texto, onde nós pegamos o texto de Lucas capítulo 10, só como exemplo daquela relação de Marta e de Maria, para mostrar um ativismo. Então, como eu expliquei, nós não vamos fazer uma exegese, uma explicação do texto. A ideia de pregação é essa, mas como nós estamos discutindo temas específicos, é isso que eu quero fazer também, pegar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 a 9, apenas como uma ponte, né? Como alguma base bíblica aqui, ok? Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao 9. Então o tema de hoje é avivamento, um tema importante, um tema recorrente e um tema muitas vezes mal compreendido. E a má compreensão ela pode trazer muitos problemas na nossa relação doutrinária, ok? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Está escrito assim: Eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantinha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, ok? Então você, no primeiro momento, pode se perguntar aí, tá, cadê o avivamento? Bom, primeiro que avivamento para nós aqui tem muito mais a ver de comportamento, de relação, do que de fato de uma expressão, né? Então você pode não encontrar a palavra avivamento, mas o motivo, o alicerce, a base, o sustentáculo da fé, ela está aqui. Mas se você for mais criterioso, e deve sê-lo, não é? Você leria comigo aí o verso 6, o texto diz assim, ó: Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantinha viva a chama do dom de Deus, ok? Então, esse texto que mostra aqui, manter a chama viva, ela remete necessariamente a um avivamento, por isso que eu estou dizendo aqui, a palavra ela pode não aparecer, mas o conteúdo, a base, o fundamental, o alicerce, que é o avivamento, ela está aqui. É por isso que a gente precisa definir, quando nós falamos de avivamento, o que eu quero dizer.
Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa, você precisa explicar o que é aquilo. Definir é estabelecer limites, né? Então, eu vou falar sobre avivamento, eu preciso explicar para você o que eu quero dizer com avivamento. Senão eu estou falando de uma coisa, você tem um outro conceito. Então, definir é combinar qual jogo a gente vai jogar, percebe? Definir é dizer, eu vou jogar nesse campo aqui, essa palavra ela encaixa aqui. Então, todas as vezes que você fala de alguma coisa, você precisa dizer o que você está falando. Porque para mim, avivamento pode ser uma coisa e para você pode ser outra. E aí, então, cada um vai para um canto e aí não tem comunicação. E a pregação do Evangelho, ela precisa comunicar alguma coisa para você, para a gente transcender essa experiência sensorial, espiritualizada, ok? O Evangelho, ele precisa nos ajudar a viver uma vida de verdade. Ok, então a ideia de avivamento, ela é uma ideia de tornar a viver. Ora, então, tornar a viver, necessariamente, você precisa compreender que é alguma coisa que está perdendo a vitalidade. Alguma coisa que não veio à vida, alguma coisa que não nasceu, não foi regenerada, no sentido mais bíblico, teológico, joanino, então ela não pode ser avivada. Você não pode chegar para uma pessoa que não experimentou o novo nascimento, operado por Deus, por meio do Espírito Santo, e dizer assim, você precisa se reavivar ou avivar. Ela não tem esse conceito, porque o avivamento diz respeito a uma pessoa que teve uma experiência concreta, impactante, regeneradora, transformadora do caráter, e entendeu o que é o reino de Deus, e por algum motivo na vida, essa energia vital, vamos dizer assim, essa vida, ela foi escapando pelas dificuldades, pelos poros da existência emocional, percebe? Então, a ideia de avivamento é uma ideia de que nós vamos perdendo o entusiasmo pela vida cristã à medida que a nossa relação com o mundo, com a vida, vai nos deixando apáticos pelos valores do reino de Deus, ok? E é claro que nós precisamos em algum momento aqui definir e trabalhar junto com os irmãos aqui, que avivamento ele transcende ao entusiasmo cultico, não é? Tem muito mais a ver com a relação do dia a dia. Ok, então avivamento tem a ver com uma ideia de soprar, percebe? Mas não é um soprar natural. É um soprar sobrenatural, porque é o sopro do hálito de Deus, percebe? Para a gente ter uma ideia mais interessante sobre isso, eu tenho um livro chamado Teologia e Poesia, ele está esgotado, né? E naquele livro eu escrevo alguma coisa da minha relação da infância com minha irmã. A gente morava aqui na rua de cima, não é? Nesse bairro mesmo, e eu lembro que em algumas ocasiões a energia faltava, né? E aí meu pai, ele acendia vela para iluminar a nossa casa. E é claro, todo moleque tem que fazer molecagem, senão não é moleque, né? E quando meu pai não estava prestando atenção, e eu imaginava que não estivesse, né? Eu soprava a vela para apagar. Falei, pai, foi o vento. Não tinha vento nenhum, né? E aí a minha irmã, foi ele, pronto, arrumava problema. Mas algumas vezes o meu sopro, ele era tão forte, que apagava de fato, né? Uma força proporcional. Outras ocasiões, deixava aquela penumbrazinha. E o que meu pai fazia? Ele colocava, e vocês devem lembrar dessa figura, ele colocava a mão por trás assim, da vela, da chama, e ele soprava na medida correta, e o fogo voltava a inflamar, não é? A chama voltava a iluminar o ambiente. E é exatamente isso que quer dizer avivamento. Lembra que Jesus, usando uma palavra de Isaías, diz assim, não pode apagar o pavio que fumega. E é exatamente isso. Quando vai faltando o entusiasmo da vida, é como a figura do meu pai, que não queria deixar a mim, a minha irmã e a minha mãe no escuro, ele colocava a mão por trás e com habilidade ele soprava. É exatamente isso. Deus não nos abandona para virar cinza. Deus não nos abandona para virar resto na vida. Quando o fogo da chama de Deus em nós está se apagando, não por Ele mesmo, mas por conta das nossas debilidades emocionais, Ele sopra do seu hálito em nós e nós voltamos a vibrar com a vida de Deus em nós. Percebe? Então essa é a ideia de avivamento. A ideia de avivamento é que Deus não deixa apagar o pavio que fumega.
E cada um de nós tem uma história na vida, e você sabe os ventos da vida que vão te apagando. E à medida que você vai perdendo essa vitalidade, esse brilho da chama do Espírito de Deus em você, você vai desanimando. E o que vai trazendo de volta? Os valores, as âncoras teológicas fundamentais da fé e o sopro de Deus, para que você entenda que o Evangelho, ela transcende uma teoria. Quando a gente vai discutir, por exemplo, o ser de Deus, as duas naturezas de Cristo, a Trindade, são questões que transcendem, que fogem a nossa capacidade intelectual. Você não consegue compreender de fato, na lógica, o que é aquilo. Mas com o sopro de Deus, você não entende aqui. Mas aqui arde no teu coração, porque o Espírito testifica das verdades que te escapa no intelecto. Então você vai percebendo que a ideia de avivamento, ela é uma ação sobrenatural. E aí então a ideia de avivar, definindo aqui, a ideia de soprar, a ideia de dar alento, a ideia de fazer viver ou reviver. E foi o texto que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo, ele está nos seus últimos dias, e ele deixou um dos seus pupilos, um dos seus discípulos na igreja de Éfeso, e ele escreve, não deixa as dificuldades da vida apagar o seu entusiasmo. Lembra da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, que insistiram e ensinaram você na santa vocação. Então, o apóstolo Paulo, ele em face da morte, ele avivado, olha que coisa interessante, em face da morte, porque Nero ia decapitá-lo, ele encontrou força sobrenatural, e aí ele escreve para o Timóteo, não desanima não, porque Deus pode fazer você avivado, mesmo no contexto de perseguição. Então é evidente que o Evangelho que não te ensina a viver num mundo de dificuldades não é o Evangelho. Se você passar por algum lugar, se estiver escrito pare de sofrer, fuja dali, porque a vida ela implica em sofrimento. O Evangelho, ele te ensina a viver com dignidade, com galhardia, a partir do sofrimento. Você não baixa a guarda da dignidade, você aprende a viver. Cada pancada que a vida te dá, você enfrenta com galhardia e com a graça de Deus. Isso é Evangelho, menos do que isso é qualquer torpor emocional, não é? E aí, o Paulo vai dizer, renova isso daqui. Um outro texto que nós temos, que eu destaquei aqui para a gente ter uma ideia, lá no capítulo 4, verso 10 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está agradecendo aos irmãos de Filipos, por uma oferta que ele mandou para ajudar o ministério dele, e uma crise que teve lá em Judá, Então eles arrecadaram um valor, uma oferta, que ele chama de dom, porque teve uma seca e os irmãos da Judéia precisavam de um auxílio da igreja. Ele vai dizer assim, vocês renovaram o amor por mim, ajudando os irmãos de lá. E a palavra que aparece lá no texto grego é uma ideia de que uma planta ela vai secando por falta de condições apropriadas, de nutriente, de temperatura, de água, e ela vai murchando. E a palavra renovar ali é a ideia de que o orvalho, quando cai, faz os nutrientes aparecer, e aí então ela renova. Então você percebe que a ideia de avivamento, ela tem a ver com a ideia de você encontrar energia, mas não é uma energização, de um mundo espiritualizado. É uma energia provocada, vinda do hálito, da presença de Deus, e aí Ele nos renova para que a gente possa enfrentar a vida. E você sabe que de tempo em tempo a gente precisa se renovar. Por quê? Desgaste emocional, crise disso, crise daquilo, pandemia disso, daquilo. Então você vai percebendo que a nossa definição bíblica de avivamento, ela não é apenas aquele torpor entusiasmático de um culto, que a gente vai lidar com isso daqui a pouco, mas tem a ver com o fato da vida mesmo. A vida em algum momento ela vai escapando pelo polo existencial, pelos poros da vida, e aí então você precisa se renovar, e quem pode fazer isso de forma adequada é só Deus, porque só Deus é soberano e transcende a nós. Então, avivamento não é uma coisa provocada. Ontem nós falamos sobre ativismo, demos alguns exemplos, alguns escaparam, você deve ter imaginado outro tipo de exemplo, mas se tem uma coisa que vai roubando a nossa energia, é o ativismo. O ativismo, ele te consome emocionalmente, ele te consome fisicamente, espiritualmente, chega uma hora que você está prostrado. Então,
o excesso de ativismo, e até redundante, né, porque esse ativismo é excesso, mas para reforçar a ideia aqui, o excesso de ativismo vai fazendo com que você perca a energia, a força vital, né, chama de aquele elan vital, aquele brilho nos olhos para você viver a vida de tanta atividade. Então você nesse momento precisa se renovar. Então, avivamento o que é? É o sopro de Deus para tirar a poeira que vai se acumulando durante o tempo. É claro que poeira aqui é uma metáfora, né? É como se você, no começo do cansaço, você tem uma camada fina de poeira, mas à medida que ela vai se acumulando, aquilo vai se tornando uma tonelada. Então, em todo momento, a gente precisa que Deus sopre com o seu hálito sagrado, para que a gente possa, então, se reavivar e encontrar entusiasmo para todo tipo de trabalho para a glória de Deus. Ok? Então, definido isso daqui, tomando como empréstimo algumas coisas que trabalhamos ontem aqui, o ativismo, ele pode ser uma fuga, ele pode ser um estado de crise emocional, espiritual. Você está cansado, e aí então você precisa ser avivado, ok? Então, a gente pega alguns conceitos de lá. A característica do avivamento. Ora, se nós definimos aqui que o avivamento, ele vem de Deus, e de fato, quando nós pegamos o texto bíblico, ele é oriundo, ele vem, ele nasce, ele surge de Deus. Ele não pode ser provocado, porque tudo que a gente cria por nós mesmos, ele é muito menor do que Deus pode fazer. É por isso que as nossas tentativas, as nossas invenções, em qualquer campo da vida, ela tem prazo de validade, porque só Deus é sábio em si mesmo, né? A nossa invenção, a nossa beleza, a nossa energia tem prazo de validade. Por isso que é a presença de Deus reverberando em nós que pode trazer esse avivamento. Então, não é um músico, não é uma canção, não é a habilidade de um coach, não é nada disso. Avivamento ou vem de Deus ou é entusiasmo. Só isso. Entusiasmo acaba rapidinho. O avivamento que vem de Deus, ele tem característica. Então, a primeira característica de um avivamento, ele vem de Deus, né? Deus desperta seu povo para retomar as responsabilidades esquecidas. E você sabe disso no seu âmbito, né? Naquilo que você tem como conceito de vida. É claro que enquanto a gente está reunido num contexto de igreja, o nosso linguajar fala sobre igreja, claro. Só que nós temos que entender que a igreja, ela transcende ao edifício, à organização. A igreja, ela é o organismo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então a organização, ela é importante, é por meio da organização que nós temos condições de conhecer melhor, de batizar, de discipular, coisas dessa natureza. Mas o organismo de Cristo, ele está espalhado. Então o avivamento, ele tem a ver com todas as suas atividades, na igreja e onde você estiver. Seja no seu trabalho, no seu lugar de estudo, em tudo você precisa que Deus desperte em você a responsabilidade de retomar algumas responsabilidades que foram esquecidas. De fato, né? Soprando aquela poeira que vai te deixando sem ação. Cada vez que você vai acumulando essa poeira existencial, você vai perdendo a capacidade de ação, você vai sendo paralisado. E aí então, ela só pode vir de Deus. Avivamento genuíno na história. Se você tomar a história bíblica, a história canônica, canonizada, registrada nos textos bíblicos, e toda a história da igreja, avivamento genuíno, eles vieram ou veio de Deus em tempo de crise emocional, teológica, religiosa, de saúde, em pandemia. Deus sempre manteve um povo ativo para que as pessoas pudessem perceber que Deus age na história. Então a igreja, ela sempre está sendo renovada pelo poder de Deus. E é claro que nós vamos perdendo aí, né, a capacidade de agir e reagir. E nós vamos esquecendo de responsabilidades. Responsabilidade moral, profissional, eclesiástica. E aí o cardápio, ele pode ser estendido. Então, primeira característica, avivamento tem que vir de Deus. Porque só Deus pode dar vida, irmãos. Só Deus pode fazer um morto reviver. Só Deus que pode fazer um moribundo ter o fôlego de vida e se reanimar, não é? Até o novo nascimento só é possível por conta da operação do Espírito Santo.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Um morto não pode erguer a mão e falar assim, ei, eu quero viver. O morto não quer nada, não é? Então, quando a gente nasce pelo Espírito de Deus, para o Evangelho, para a verdade do Evangelho, a gente nasce porque é Deus que pode fazer um morto viver. E se Deus pode fazer um morto viver, Ele pode também fazer com que aquele que está com um fiozinho da chama acesa pelas dificuldades, pelas tempestades da vida, fazer com que o seu hálito santo possa produzir uma vida, um entusiasmo que vai sendo perdida. Então, nas mãos de Deus, qualquer desgraça é oportunidade para Deus refazer a nossa vida. Não é? O teu cansaço não limita a Deus. A tua dificuldade não tem nada a ver com Deus. E eu vou lembrando de textos aqui, o capítulo 40 de Isaías é mais ou menos assim. O povo está com dificuldade porque está no cativeiro, né? E aí eles acham que o fato deles estar no cativeiro, o fato deles ser peregrinos em terra estranha, eles acham que Deus também absorveu esse tipo de comportamento. E aí Deus diz assim, não sabe o que é? Cansaço é seu, ele não tem nada a ver com cansaço. Eu não me canso nem me fadigo, é você que está cansado. Por quê? Quando você está cansado, você projeta o seu estado emocional em Deus. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, cansaço é seu, falta de entusiasmo é seu. Em Deus não falta nada, a fonte de toda a vida está nele. Quem se conecta nele por meio de Jesus Cristo tem a vida, e não só nessa, mas tem a vida eterna. Então, a fonte de avivamento é Deus, né? Tudo é dele. Essa é a primeira característica. Outra característica, avivamento é para todos. Todos aqui não estamos falando em universalismo. O que é universalismo? A ideia de universalismo é que todo compreende toda a humanidade. Não. Avivamento, nessa linguagem teológica, bíblica, tem a ver com aqueles que nasceram de novo. Ora, aqueles que não nasceram de novo, que não entenderam o Evangelho, precisa, como João lá adverte, é necessário nascer de novo. Então toda a vida cristã, ela parte do novo nascimento. A gente, lidando com igreja, com discipulado, e cada um conhece aí o seu contexto, a gente encontra algumas pessoas que estão na igreja, a gente diz assim, essa pessoa nunca cresce, nunca amadurece. O problema não é que ela não cresce, o problema é que ela não nasceu. Para crescer, precisa nascer. Se não nasceu, ninguém vai crescer, não é? Quando você vê uma planta crescendo, ela só cresce porque o ato primeiro é o novo nascimento. Então, para que alguém possa crescer, para que alguém possa se desgastar e sofrer dessa, entre aspas, empatia e sofrer um avivamento da parte de Deus, ela precisa nascer de novo. Portanto, avivamento aqui, que é para todos, não é universalismo, mas para todos aqueles que já experimentaram um novo nascimento. Se você experimentou um novo nascimento, você não pode ver uma vida abaixo do mínimo do entusiasmo da graça de Deus. A visão, a expectativa, a esperança da eternidade tem que ressignificar tudo aqui. Caiu? Bom, eu caí aqui, mas a eternidade está segura em Deus, e eu sei que, como ele disse, né, ele não vai perder nenhum daqueles que Deus o deu, né, que o Pai o deu. Então, essa ideia de que nós temos seguro na mão de Deus nossa vida eterna, significa que avivamento é para todos que já alimentaram a esperança da vida eterna. Ora, com essa segunda questão, a primeira vem de Deus, essa primeira característica, né, é para todos. Eu quero dizer que em alguns ambientes, a gente vai percebendo, parece que quer se mostrar que avivamento é para um grupo de pessoas privilegiadas, para alguns ungidos de Deus, para algumas pessoas que têm uma espécie de um poder diferente, pessoas que têm experiências misteriosas, que veem anjos, que vão nos montes e vê os negócios acenderem ali, e aí então você se sente inferiorizado, diz assim, não, esse negócio não é para mim, que eu estou num nível muito baixo. Esquece esse negócio. Avivamento não é um privilégio de alguns, avivamento é uma bênção e uma oportunidade para todos se envolverem na dinâmica do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, ele tem trabalho para todo mundo. Nós discutimos isso aqui ontem, não é? Sobre ativismo, e você não pode ser ativista, mas você também não pode ser ocioso. Se você pertence ao reino de Deus, há trabalho pronto para você cristão, né? A gente tem um hino na harpa cristã que diz isso daqui. Então, avivamento vem de Deus e avivamento é para todos.
A terceira e última característica que eu separei aqui é que avivamento, ele vem de Deus, ele é oriundo de Deus, ele brota em Deus e ele é para todos, e ele é para o trabalho, não para ilustrar a personalidade de ninguém. Então, a primeira característica de um avivamento é que você recebe o dínamos, né? E interessante é que dínamos é a palavra que a gente traduz para poder. Dínamos é onde gera energia, né? Ela aparece no Novo Testamento, a gente vai trabalhar com ela semana que vem, se eu não me engano, o que é poder. Então, avivamento, ele gera em você esse dínamos, essa vitalidade para que você possa trabalhar. Então, um avivamento, ele é falacioso, ele é enganoso, quando ele serve apenas para ilustrar o personalismo e endeusar um grupo de pessoas. Avivamento é para o trabalho, ou seja, é o resultado da visitação divina e o desejo ardente de trabalhar para o Senhor. Deus não aviva ninguém para ficar de braços cruzados. Então é claro que, já que é um organismo, e Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai explicar isso. Você tem um corpo e o corpo tem vários membros. O seu trabalho, ele não tem a mesma característica que a minha. E o meu não tem a mesma característica que o teu, por questão de dons, talentos, habilidades, essa questão toda. Mas não significa que há inferioridade num trabalho aqui ou acolá. Significa o quê? Que todos aqueles que estão no corpo são avivados para trabalhar, e o trabalho dele tem importância tanto quanto qualquer outro. Então, avivamento é para todos. Todos aqueles que um dia foram regenerados pelo poder de Deus, estão perdendo o entusiasmo de trabalhar pelo reino de Deus, pela causa de Cristo. Portanto, avivamento é para o trabalho. Avivamento é um entusiasmo que vem de Deus para todo o corpo de Cristo, para você trabalhar. Trabalhar aqui não é um peso, mas é uma alegria de sentir-se participantes na causa do reino de Deus. Ok? Então, 3 características. Vem de Deus, é para todos e é para o trabalho. Ora, só que tudo que Deus estabeleceu tem que ter critérios. E nós não podemos estabelecer critérios ao nosso bel prazer. Doutrina não é uma coisa que nós estabelecemos. A nossa fé, ela é uma fé histórica. A nossa fé, ela não vem de pensamento de pessoas iluminadas. Religiões orientais, por exemplo, elas são assim. Você encontra lá um guru, que ele fica meditando, ele vai encontrar lá um nirvana, e aí ele vai receber uma iluminação. A nossa fé, ela não é uma iluminação de um ente especial. A nossa fé, ela é uma revelação registrada. Por isso que nós somos o povo do livro. A nossa fé, ela tem que ter, ela tem que vir, ela tem que ser oriunda, tem que estar alinhada com o texto bíblico. Portanto, se chegar alguém aqui com uma nova revelação, ela é nova para ele, para nós não tem mais novo. Tudo que nós precisamos para a vida e para a eternidade está registrado. Se alguém descobriu alguma coisa que Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João não descobriu, seja anátema. Ainda que venha um anjo e pregue um outro evangelho, seja amaldiçoado. Porque a nossa fé é uma fé histórica, ela não é uma fé fabricada. Porque se fosse assim, cada dia nós vinhamos aí com uma visão diferente. Então, não é você que estabelece doutrina. Você e eu não temos quilate moral que Deus tem. Você não conseguiria pensar do jeito que Ele pensa, porque há uma distância enorme, há um hiato, há uma diferença abissal entre a tua moral e a moral de Deus. Portanto, quem define o que é uma coisa é Deus por meio da sua palavra. E nós nos rendemos a ela. Por isso que pregação é levar o ouvinte à palavra, não a palavra ao ouvinte. Não é contramão. Então, qual é o critério que Deus estabeleceu? Primeiro, o avivamento ele deve ser buscado e com paciência em oração. A gente ora, fala, Senhor, nós precisamos de avivamento, Senhor. Nós precisamos de uma visitação sobrenatural. Senhor, nos ajuda aí, porque senão não vai dar para fazer esse trabalho aqui não. A igreja, ela pode ter um entusiasmo, mas a gente é uma senoide de emoção. A gente está aqui, daqui a pouco ela está aqui embaixo. E aí a gente vai. Você sabe do que eu estou dizendo, né? A igreja é ela assim, porque é composta de pessoas.
Então, o critério primeiro aqui, que eu elenquei aqui para avivamento, é que a gente deve clamar: Senhor, nós precisamos de uma visitação sobrenatural, senão não é possível continuar o trabalho. Ora, irmãos, vamos ser sinceros aqui, a pregação do evangelho, como Paulo diz, é loucura. Por quê? Você não cria artifícios, você não cria metodologia, você tem que contar uma história esquisita do ponto de vista humano. Qual a história que você conta? Ora, Deus criou um jardim, que a Bíblia chama de Jardim do Éden, e tudo era maravilhoso. Não tinha nenhum tipo de problema emocional, físico, a natureza era perfeita. O texto diz, inclusive, que até os animais, eles não viviam da desarmonia que tem hoje. Então, todo problema, seja ele ecológico, emocional, de doença, de pandemia, de crise política, econômica, moral, ele vem daquele fato de Adão ter simplesmente desobedecido Deus e tomar um fruto. Percebe? Então, uma pessoa dada uma racionalidade que ainda não foi regenerada pelo poder de Deus, vai levantar a mão e vai dizer assim: opa, você está com um problema aí de ordem intelectual. Porque como é que você pode acreditar que Deus criou um lugar perfeito e apenas a desobediência de tomar uma fruta causou todo o problema? Pois é, nós cremos nisso. E essa é a história que eu tenho que contar, percebe? E aí, eu tenho que contar mais uma coisa. Deus disse que ia resolver o problema. Como? Ele disse que mandaria a segunda pessoa da Trindade. São 3 pessoas, mas um Deus só. Aí então, se você é um racionalista, você deve pensar o quê? Agora você está mais maluco ainda. Como é que você pode crer um único Deus com 3 pessoas? Não cabe, mas nós cremos nisso, percebe? E aí então, num dado momento, a história é conduzida por Deus, quando você tem lá uma moça, uma adolescente, e ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz que ela seria a portadora de Deus, nasceria Deus por meio do ventre dela. E seria uma pessoa, é o verbo encarnado. Só que essa moça, prometida em casamento, que o texto deixa claro que ela não teve conhecimento sexual, não se consumou o casamento, ela ficou grávida sem a participação masculina. A essa altura você deveria fechar a tua Bíblia, essa altura você deveria ficar injuriado pelo tamanho da minha ignorância e ir embora, porque isso não cabe na cabeça de pessoas que têm a razão como orientadora da vida. Só que é isso que a gente crê, e essa é a tarefa fundamental da igreja, pregar essa verdade. Ora, se Deus não nos der uma firmeza escriturística, se Deus não nos der uma certeza do novo nascimento, se não tiver essa experiência que não pode ser colocada em tubo de ensaio, nós não temos condições de vir aqui e contar uma história sem pé, sem cabeça. E por que você acredita nisso? Porque o Espírito de Deus testifica essa verdade para você. Então é claro que você não tem participação intelectual, é claro que você não tem participação teológica. Se você crê nessa história, crê porque o verbo se fez carne, você crê a partir do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, essa ideia de evangelho, ela anula o esforço teológico do homem, ela anula a reencarnação, ela anula a reflexão como meio de salvação. O mérito da salvação está em Cristo Jesus, fora dele todos estão perdidos. Então a primeira coisa que é tarefa da igreja é contar uma história que o mundo por si só vai zombar de nós. Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem, mas é loucura para aqueles que se perdem. Se reunir aqui num lugar como esse e discutir uma coisa como essa, um assunto como esse, é sem pé nem cabeça para aqueles que não nasceram de novo, mas para nós é o poder de Deus. É aquilo que nos trouxe dignidade, é aquilo que nos trouxe esperança da vida eterna. Porque sem a vida eterna, você não consegue ter avivamento aqui. Porque se escapou a vida eterna, tudo mais fica sem sentido. Percebe? Então nós precisamos de avivamento, ela é obra de Deus, e se é obra de Deus, você não pode torcer o braço de Deus. Deus, ele não é convencido por meios humanos, Deus se basta em si mesmo. Então o único meio que ele estabeleceu para o avivamento é que a gente possa clamar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, faz nosso coração queimar pela mensagem do evangelho, Senhor,
vem e nos ajuda com esse serviço que ele é impossível do ponto de vista humano, mas ele é possível do ponto de vista divino, porque a igreja ela vive há 2000 anos contando essa história. Não sou eu, não é você que vai mudar essa história. Nós vamos continuar vencendo, contando uma história que é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para nós. E isso só pode acontecer se o hálito de Deus, ele vier e nos fazer o coração queimar para pregar esse evangelho. Portanto, nós vamos orar. Senhor, nos visita com uma ação sobrenatural, ou seja, avivamento é uma obra divina. O máximo que podemos fazer é orar e esperar pacientemente pela ação de Deus. A primeira característica que a gente vê em pessoas que não entenderam o avivamento é uma atitude presunçosa. Nós vamos orar e Deus vai intervir. Irmãos, nós vamos orar. Quando Deus vai intervir, está na agenda dele. Não é você que muda a agenda de Deus. Deus é mais inteligente do que você. E se ele não visitou com a sobrenaturalidade ainda, é porque ele tem os seus motivos. E o motivo de Deus, ele é muito... não vou dizer razão, né? Porque a razão de Deus escapa. Ele tem a lógica divina, é muito diferente da nossa. A nossa participação é: Senhor, nós precisamos. As forças estão escapando, está diminuindo. Nós precisamos, nos visita. E aí então, em oração, nós esperamos. E no tempo de Deus, no lugar de Deus, na ocasião de Deus, no momento de Deus, Deus visita a igreja. Pode ser um grupo, pode ser uma nação, pode ser a igreja no mundo todo. Isso está nos arcanos de Deus. Mas Deus não abandona a igreja nas margens, como cinza de uma fogueira que acabou. A igreja é visitada com o sopro de Deus. Ela de novo tem entusiasmo para continuar pregando o evangelho, apesar de todas as dificuldades. Portanto, o primeiro critério para o avivamento é buscar em oração e esperar pacientemente. O segundo critério é o equilíbrio, ok? Equilíbrio, claro. O verdadeiro avivamento não muda a liturgia do culto com extravagâncias e estardalhaços, né? Coisas extravagantes, porque é muito fácil provocar emoções. Se eu deixar aqui a meia luz, colocar um jogo de luz aqui colorida, a música numa frequência adequada, você pode fazer coisas que você não imagina, porque por meio de artifícios, por meio de uma encenação teatral, até o teu corpo reage diferente. O pâncreas, fígado, é uma descarga de adrenalina que você vê coisa, mas não é anjo, é patológico. Percebe? Então, avivamento não é mudança de liturgia. Avivamento é quando a palavra de Deus ela é pregada e o teu coração começa a queimar de tal forma que você começa a dizer para você mesmo: eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu preciso me engajar nesse negócio aqui. Eu preciso me envolver, eu não posso ficar apático. Aí então, Deus está soprando o pavio que fumega. Aí então, Deus está mexendo nas suas entranhas a tal ponto que aquilo que estava escapando de valor eterno, ele começa a acender de novo. E você começa: eu quero pregar esse evangelho, que ele é o poder de Deus para aqueles que são salvos, mas ele é uma loucura. E aí é claro que quando você prega uma mensagem que é loucura para o mundo, você precisa no primeiro momento crucificar a sua reputação. Porque quem prega o evangelho não está preocupado com aquilo que vão dizer de você, porque a tua reputação não interessa mais. O fogo que queima aí dentro é muito maior do que a tua reputação. A primeira coisa do pregador do evangelho, daquele que está envolvido e avivado, ele não se incomoda pela reputação. A reputação, ele sabe que Deus é poderoso para defender. Deus é poderoso para conduzir. Então, é um equilíbrio. Em que aspecto? Que o avivamento, ele não é produzido, ele não tem uma encenação. Se eu elaborar aqui algum tipo de linguagem, né, que eu chamar de línguas estranhas, existe um efeito psicológico. Eu não estou dizendo que Deus não visita e não há dons, não é isso que eu estou dizendo, mas é muito fácil falar alguma coisa e começar com um som de fundo e mudar a luz e começar a encenar. Daqui a pouco você está repetindo e não sabe o que você está fazendo. É muito fácil roubar a capacidade intelectual mexendo com as emoções.
Por isso que o Evangelho, ele não é um salto intelectual no abismo da ignorância. O Evangelho é a capacidade de você pensar sobre alguma coisa, arrazoar sobre ela e tirar conclusões lógicas. Se ela não é uma lógica do mundo, é uma lógica de Deus. E a lógica de Deus, ela não apela para o emocionalismo. Portanto, avivamento não é fabricado na liturgia do culto. Avivamento é uma visitação sobrenatural de Deus, que ela não causa estardalhaço provocado. Não é um teatro da fé, onde eu diminuo a luz, coloco uma fumaça aqui e falo algumas palavras que não são inteligíveis. Avivamento é a presença de Deus no teu coração queimando, e você não se sente satisfeito, não se sente realizado se não se envolver na causa do reino de Deus. Por isso que há lugar para todos aqui. No reino de Deus há trabalho para todo mundo. O verdadeiro avivamento, ele traz senso de urgência da pregação do Evangelho. E quando nós terminarmos aqui, eu quero amarrar tudo isso aqui no conceito de eternidade. Ora, se o Evangelho fala de eternidade, a eternidade ela começa no exato momento quando uma pessoa morre. Porque Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não há sucessivas reencarnações, há apenas um novo nascimento. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: todo mundo precisa morrer com responsabilidade, porque se morrer sem Jesus Cristo, está eternamente perdido. Essa é a razão da nossa fé. Então você percebe que se essa mensagem de que há um céu e um inferno, e ambos são reais, no avivamento, ele cria em nós um senso de urgência, e você, num diálogo de você para com você mesmo, você chega a uma conclusão: eu preciso fazer alguma coisa antes que as pessoas perca a vida aqui e vá para a eternidade sem a justificação de Cristo. Avivamento, ele não produz personalidade. Avivamento cria um constrangimento que nós temos um trabalho muito, muito urgente para fazer. Avivamento, ele transcende a placas denominacionais. Avivamento tem a ver com o corpo de Cristo. E o coração de Deus, ele pulsa no meio da igreja, para que a igreja tenha vitalidade para pregar o evangelho da graça de Deus. Então, primeiro critério, busca e espera em oração. Segundo critério, equilíbrio. Não precisa mudar nada. Vamos continuar aqui, orando, pregando, crendo que Deus vai trazer esse avivamento. Terceiro critério, submissão à vontade de Deus. Deus nos aviva para o trabalho que Ele mesmo estabelece. Então, você não pode dizer que é avivado e dizer que você tem uma missão que destoa do corpo de Cristo, que é a igreja. Não, é submissão à vontade de Deus. Quem define a tarefa é Deus, não é você. Eu já disse aqui que nós não temos competência de estabelecer nada. Nós somos o que somos nele, e sem ele estaríamos totalmente perdidos. Não é você que cria os mecanismos. Você está o quê? Debaixo da vontade de Deus. Então, o avivamento, você vai procurar, ou por leitura bíblica, ou por pessoas mais experientes, em oração, para que o Espírito de Deus defina qual é o teu trabalho, para que as pessoas que ainda não foram regeneradas possam compreender o que é o Evangelho da Graça. Portanto, o verdadeiro avivamento, ele é uma submissão à vontade de Deus. Se você se diz avivado, diz assim: eu faço o que eu quero, esse é um sintoma de que você não entendeu nada de reino de Deus. Isso é fruto do teu pensamento, isso é fruto do teu orgulho, isso é fruto de uma religião fabricada. O verdadeiro avivamento, ele deve estar alinhado com a vontade de Deus. Não podemos criar agenda paralela à agenda de Deus. Nós discutimos ontem aqui também que a igreja não pode viver de entretenimento. Isso cria ativismo. E o ativismo, ele é uma fuga, ele é um problema, não é? Então, o que é criar uma agenda paralela? Muitos de nós, ao invés de estar ensinando o evangelho, discipulando, aproveitando o horário de culto para expor uma palavra, para fazer Deus soprar no coração das pessoas, por meio da pregação da palavra de Deus, nós começamos a criar entretenimento na igreja. Aí você tem
artista disso, culto daquilo outro, e aí então escapa o tempo precioso. Quando um grupo como esse se reúne aqui, se for para a glória de Deus, é para ouvir a voz de Deus, para ressignificar a vida dentro do reino de Deus. Como eu disse ontem aqui, se eu tenho reunião de empresário, eu por critério humano tenho que ter também reunião das donas de casa. Porque senão há um problema. Então você percebe que quando você começa a ter grupos de entretenimento, você perdeu o foco. O avivamento, ele vem, você está desejoso de saber o que Deus tem para mim, qual é a minha vocação, o que eu tenho que fazer para proclamar o evangelho nos becos, nos valados, na esquina. Imagine só, irmãos, essa noite, o traficante do bairro, da cidade, vai cobrar a dívida de um menino que não pode pagar. Ele vai morrer. Você acha que a igreja tem que ficar inerte, vendo o anjo para cá e para lá, ao invés de pregar o evangelho? A tua pregação pode salvar uma família inteira. Uma moça hoje vai arrebentar com a vida, porque vai ser seduzida por alguém. E aí você acha que a igreja tem que criar mecanismos de entretenimento para alegrar o teu coração. Tem que criar meios para divertir você, porque você tadinho, tá tristezinho. O evangelho, quando ele é pregado, você tem um avivamento, ele produz em você essa vitalidade que você percebe a urgência da pregação, porque o tempo ele é escasso, e você não sabe quando é que o teu vizinho vai dar o último suspiro. Então é por isso que o avivamento ele traz uma ideia de urgência, e a agenda ela é de Deus. Ele disse, ide pregar o evangelho. Ele não disse para você ficar criando entretenimento. Ele não disse para você criar marcha para Jesus. Ele não disse para você criar eventos. Não disse isso. Ele disse, vai e prega o evangelho. Como disse o Spurgeon, ele não disse para você ser o docinho do mundo, mas o sal da terra. Ele chamou evangelistas e pastores para ensinar e pregar. Ele não chamou animadores de auditórios. Ele chamou pessoas para pregar o evangelho com sinceridade, integridade e verdade, para que o teu coração seja avivado para que você pregue o evangelho. As outras coisas, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. E o último critério que eu fiz o elenco aqui, é que o amor de Deus por nós, e o nosso amor pelos outros, é o árbitro. Então, é impossível que, se você sentiu de fato o amor de Deus, você não pode ficar na inércia, na ociosidade. Como Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus faz com que eu tenha que tomar alguma atitude lícita para que as pessoas elas entendam e saibam o que eu já aprendi. E por isso que nós temos que orar pelo avivamento, porque pelo acúmulo de tarefa, pelo excesso de atividade que nós temos, e a vida é assim, trabalho, escola, família, isso, aquilo, a nossa vitalidade ela vai escapando. Então é por isso que a gente precisa orar para Senhor, traz o avivamento. E o árbitro, se Deus te encheu com o amor, você não pode deixar as pessoas que passam por você escapar sem ouvir o evangelho. E para isso, ele nos dá dons, talentos, revelações. E aqui revelações tem um campo muito aberto, eu não vou discutir isso agora, mas no outro momento, visões, também a mesma coisa, né? A gente precisa definir melhor isso aqui, mas no contexto aqui já é o bastante. Deus dá dons, talentos, revelações, visões, quando estão ao serviço das disputas. Então, deixa eu reformular aqui, né? Porque eu fiz uma leitura um pouco equivocada aqui. Então Deus nos dá dons, talentos e revelações. E visão aqui não é espiritual, capacidade de fazer uma análise para saber como você usa o talento que Deus te deu. É claro que se o teu talento é para demonstrar que você é melhor do que o outro, você não entendeu o que é avivamento. O avivamento e os talentos, os dons, eles vêm para quê? Eles são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o serviço. Agora, quando dons, talentos e qualquer outro tipo de dom, de habilidade sobrenatural, ele serve apenas para disputa, então você ama mais a tua personalidade do que o reino de Deus. Lembra, no Sermão do Monte, Jesus diz assim,
ele vai concluir o Sermão do Monte, e aí ele faz a seguinte analogia: no último dia, alguém vai chegar e vai dizer assim, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos outras línguas. E aí ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Ora, quando que expulsar demônios é iniquidade? Quando que falar novas línguas é iniquidade? Na nossa cabeça, quem expulsa demônio, quem faz isso, quem faz aquilo, está prestando um serviço. Mas para Deus não é exatamente assim. Quando você faz isso para a sua própria personalidade, é uma iniquidade. Percebe? Então, os nossos critérios de avaliação não é o mesmo de Deus. Você pode ter uma pessoa que, no teu ponto de vista, ela é muito espiritual ou espiritualizada, cheia de talentos, mas na verdade ela está a serviço do seu próprio ego. O avivamento de Deus tem outra característica. Você recebe o dom, o talento para trabalhar no reino de Deus. Bom, então nós falamos aqui sobre esses 4 pontos, ou 4 características: busca, espera em oração, equilíbrio, submissão à vontade de Deus, e o amor de Deus por nós é o nosso amor pelo outro, é o árbitro, é o que decide. A nossa contabilidade moral e lógica, você faz uma continha, Deus me amou, esse amor me constrange, o constrangimento faz com que eu ame o outro, e o amor ao outro necessariamente tem que ser a partir da ótica da lente do reino de Deus. E aí então, para a gente caminhar para o final aí, há algumas ameaças para o verdadeiro avivamento, ou pelo menos para a qualidade, não é? Precisa primar pela qualidade aqui. Primeira coisa, e isso já foi tocado aqui em algum momento, o orgulho espiritual. O orgulho espiritual, ele é um problema para o verdadeiro avivamento, né? Se eu não me engano, foi um grande homem de Deus chamado Santo Agostinho, tenho quase certeza que foi ele mesmo. Ele disse assim que o orgulho transformou anjos em demônios. Percebe? O poder do orgulho, ele muda a natureza. Quem que é um demônio? O demônio é uma criatura angelical. E por conta do orgulho, ele teve a sua natureza mutada, transformada. Então você percebe que o orgulho é capaz de mudar a sua natureza. E esse é um problema. O orgulho espiritual. É característico do coração humano o sentimento de superioridade espiritual quando tem novas experiências com o Espírito Santo. E aí então, quando algumas pessoas têm uma experiência, que não estou questionando a validade, a veracidade, o problema é que a imaturidade e até o orgulho faz com que essa pessoa se torne uma personalidade. Aí, na casa desse ou daquele, as pessoas começam a fazer fila para que ela possa começar a fazer a revelação. É a mesma coisa de você ir na cartomante, ela tirar uma carta para você, porque você está usando de forma inadequada. Percebe? E aliás, o Paulo, né, ele vai explicar para o Timóteo, em uma das suas cartas, que um pastor, um obreiro, ele não pode ser ungido a pastor sendo neófito, para não cair na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O orgulho. Então um pastor neófito, cabeça oca, imaturo, ele é muito orgulhoso, porque ele acha que a salvação está nele. Percebe? Então uma pessoa imatura não pode se tornar pastor. Por quê? Porque ele facilmente cai na mesma condenação do diabo. Qual que é? O orgulho. O orgulho espiritual, ele é uma ameaça à qualidade do verdadeiro avivamento, por conta daquilo que a gente chama de ego, né? Daquilo que é o personalismo. A superespiritualidade deve dar lugar para a humanidade. Irmãos, o evangelho não é fábrica de deuses. O evangelho é um processo de nos tornar humanos. Quanto mais humano você se torna, mais você honra a Deus. Porque Deus, que é Deus, se fez homem. O homem quer se tornar um semideus. A gente está sempre na via contrária. Percebe que algumas pessoas, quando vão falar, mudam a voz, suspiram, falam palavras, né, que são esquisitas, não tem uma concatenação de ideias. Falam, nossa, como é espiritual. Na verdade, ali é uma propaganda, porque ele precisa de cliente. O verdadeiro evangelho, ele explica que você precisa ser gente, porque o pecado vai te animalizando. A graça de Deus, quanto mais perto da cruz você está, mais gente você é, porque Deus te fez gente. Deus só tem um só, e ele se manifesta por Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca vai ser Deus, mas você pode ser gente de verdade, com dignidade e dependência daquele que é. Você não é, se é nele. Percebe? Então, esse orgulho espiritual, ele torna a pessoa super espiritualizada. Aí ele tem que ter título, né? Ele é
o pai apostólico extremo, não sei do que, daqui a pouco ele é a quarta pessoa da Trindade, porque não cabe mais título. Então você vai percebendo que esse orgulho espiritual, ele vai criando um gueto da religiosidade, que ao invés de inflamar o seu coração para a pregação do evangelho, ele vai o quê? Ele vai criando uma seita e vai te prendendo cada vez mais, quando na verdade, enquanto pastor, eu deveria estar perguntando aqui, e o que você vem fazer na igreja hoje? Você deveria estar pregando o evangelho por aí. É claro que eu estou sendo extremado aqui, né? Mas essa é a ideia. É o sal fora do saleiro que funciona melhor. Aqui você vem para ouvir a orientação da palavra de Deus e vai pelos becos, pelos valados. E depois vem a celebrar aqueles que alcançaram Cristo. Menos do que isso é um avivamento fabricado. Outra ameaça para a qualidade do avivamento é o extremismo. É grande a tendência para a radicalidade e a bizarrice comportamental. E a gente vê Paulo corrigindo a igreja de Corinto. Ali você tem, na igreja de Corinto, o culto pagão, e as pessoas vinham daqueles chamados cultos de mistérios, e as pessoas falavam palavras desconexas, torcia o corpo, né? Numa encenação bizarra. E isso se parece muito mais com cultos de outra natureza do que o verdadeiro espiritualidade, né? Aquilo que a gente chama de evangelho avivado. Então o extremismo, a radicalidade, as bizarrices comportamentais, onde o avivamento é compreendido de forma equivocada. E a gente, por ser neófito, por ser facilmente impressionado, quando alguém elabora 2 ou 3 frases que a gente não consegue compreender, muda o tom de voz e tem alguns trejeitos diferentes, a gente imagina que naquele ambiente de culto está produzindo um avivamento. Mas na verdade, avivamento não se caracteriza por essas questões de bizarrices e extremismo. O avivamento é o hálito de Deus soprando para que você entenda a urgência, a necessidade de pregar o evangelho, de se envolver no reino de Deus. Uma outra ameaça à qualidade do avivamento, já disse do orgulho espiritual e extremismo, é o anti-intelectualismo. Porque as pessoas que acham que avivamento tem a ver com uma castração intelectual. Não, eu estou avivado, estou no poder de Deus, eu não preciso estudar, não preciso ouvir nada, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você está errado. Você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada, porque o evangelho não é um suicídio intelectual, como eu já disse aqui. Avivamento não tem nada a ver com anti-intelectualismo, pelo contrário. O verdadeiro avivamento vem de um Deus capaz, um Deus que é uma pessoa, e pessoa tem capacidade da razão. E Deus comunicou para nós também a capacidade de raciocinar. Então, o anti-intelectualismo, ele é um denodo, ele é uma mancha, ele joga contra, ele é uma ameaça à qualidade. Para os infantis na fé, avivamento está relacionada à completa extinção da racionalidade. Desprezam o intelecto e acabam enredados no fanatismo. A ideia de palavra enredado, ela é bem interessante, né, etimologicamente. A ideia de enredado, no primeiro século, o mundo greco-romano, para caçar, né, aves, eles colocavam uma rede, e a ave, quando vinha voando, eles caíam na rede. Então a ideia de enredar-se é uma ideia de armadilha. Então, algumas pessoas, por falta de orientação e por ser extremas, elas acham que avivamento não tem nada a ver com intelecto. Muito pelo contrário. Deus pediu para que a gente pregasse o evangelho, porque você tem condições intelectuais de entender o evangelho. É claro que a sobrenaturalidade você não entende no âmbito da razão, mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele te convence, isso é fé. Mas no campo do intelecto, você precisa conhecer a sua fé, você precisa entender as bases da sua fé. É por isso que Deus nos deixou um livro, porque Ele te julga capaz de entender.